Boa tarde Good afternoon. sejam bem-vindos à Welcome quarta edição da Semana For dos the fourth Fintechs de edition Moçambique. of Fintechs MZ Mozambique Week. O tema geral deste ano é o The papel das general fintechs e dos surtechs na inclusão for this financeira. year is the role of fintechs for the financial inclusion. E pretendemos nesta edição fazer um And balanço this edition, do que we tem want sido to feito do the nos últimos balance, anos, what has been done avaliar a in situação presente these e years, debater alguns temas evaluate the críticos present situation quiçá a and serem discuss incluídos some na futura technical estratégia de inclusão that financeira has to be digital, portanto, included for a inclusão the financeira strategy, 2.0. the financial Onde inclusion of the acreditamos que o products. foco deve We do ser believe também that os custos has e to diversidade be dos serviços. has to include the costs Queremos ainda also. nesta edição We will debater os temas also da cibersegurança, discuss da the literacia digital cybersecurity, e financeira e vamos dar um digital foco literacy especial ao and papel das financial, mulheres and na redução do focus gap the entre os women géneros e no que and respeita ao the acesso gender e uso inclusion dos with serviços regard financeiros. of the use of the A digital inclusão financeira services. 2.0 The exige uma financial reavaliação do inclusion papel que o desenvolvimento do looks setor at the financeiro, evaluation do of qual as the fintechs fazem parte, role, pode desempenhar na obtenção de and resultados fintechs is part socioeconómicos of it. reais It e com impacts impacto also que the levem à socioeconomy redução da and pobreza also to e reduce the a promoção de poverty and um promote bem-estar das populações. a wellness for the population. A inclusão 2.0, a inclusão This financeira inclusion, 2.0 this financial inclusion 2.0 desafia as fintechs a recorrer challenges ao the uso de fintechs dados in para order encontrar to soluções look em for termos de data produtos e resources in serviços terms of adequados solutions, products, para aqueles que services ainda estão for excluídos those pelos that are tradicionais still provedores de serviços excluded financeiros. using the Por traditional isso, financial precisamos de services. cultivar um ecossistema de gestão de dados, daí a relevância é regulamentar a sua propriedade, acesso e uso e particularmente a partilha Especially the dos dados. use and share of data. Nesta edição, In this na quarta edition, edição in the da fourth Semana das edition Fintechs, of the Fintechs Week, acontece num momento particularmente there's a especial. specific moment, Há cerca de special um one, mês, portanto, a 28 de janeiro do ano em since curso, 28 January, 5 fintechs foram aprovadas pelo Banco de Moçambique, nomeadamente a plataforma were EQIC da approved Tabo from the north of Tecnologias, Mozambique, 2 fintechs de intermediação financeira, nomeadamente a DSD Capital e 2 a Firmine for África, financial inclusion, 1 for geology uma sector, plataforma de informação 1 económica e financeira, platform for financial and Moz economical e um agregador de platform, pagamentos, portanto, and chamado 1 Afonov, for enquadrado, department e that ainda is enquadrado na within. cerimónia que era alusiva ao lançamento da We're going to edição have a do ceremony that Sandbox. Esta will quarta be the edição launch. conta com 8 fintechs, sendo 2 fintechs internacionais. Portanto, isto é uma prova inequívoca de que a resiliência sempre vence. Parabéns às empresas assim citadas, ao Banco de Moçambique, portanto, ao FSD, os 2 parceiros nesta iniciativa da Sandbox regulatória, e as fintechs, ao ecossistema das fintechs e aos demais parceiros que de dia e de noite tornam o sonho mais real. Aliás, o Sandbox regulatório enquadra-se no âmbito da implementação da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022, de que todos fizemos parte e neste momento está em fase de avaliação a pensar numa nova estratégia. Portanto, o que pretendemos é que com as inovações tecnológicas que podem contribuir para o aumento do nível de acesso We e o want uso dos to serviços financeiros assess para as how populações the technology can affect. espera-se que as fintechs, através destas plataformas, desta plataforma We do believe that the fintechs through these platforms responda aos desafios are postos pela able to inovação respond virada aos serviços financeiros digitais, sem descurar do desafio de assegurar a colocação de produtos e serviços aos seus clientes que mitiguem riscos e protejam, de facto, o consumidor destes serviços. Qualquer inovação que é colocada ao mercado tem que ter sempre em vista esta questão de proteger o consumidor, de mitigar os riscos e garantir que a disponibilidade de serviço sempre que for necessário. Nesta quarta edição, renovamos o nosso compromisso, a Fintech MZ, de continuar a apoiar as iniciativas dos empreendedores moçambicanos
e voltamos com a segunda edição do Fintech MZ Innovation Awards. Portanto, este ano também há de haver o Fintech MZ Innovation Awards, e que este ano é sponsored by Vodacom M-Pesa, a quem queremos agradecer por ter abraçado esta causa. Alargamos as áreas, sendo que para a presente edição serão avaliadas ideias, produtos ou serviços nas áreas de Fintech, InsurTech, RegTech, GreenTech e cibersegurança. Portanto, a segurança, mais uma vez, é trazida aqui, e se for a melhor solução, por que não premiar esta melhor solução de segurança? Portanto, cujo prémio deste Fintech Innovation Awards vai ser anunciado na quinta-feira ainda desta semana das Fintechs. E com maior enfoque, queremos dar espaço e promover e até dizer que apoiamos muito a participação dos jovens, que são a seiva, é o futuro do país e o futuro também da inovação. Está na forja a terceira edição do relatório de Fintechs 2022, na qual faremos uma resenha sobre a regulamentação transversal ao setor das Fintechs. Vamos falar também neste relatório do Cloud Computing, que é um tema bastante interessante também para o alojamento das aplicações, dos produtos e sistemas das Fintechs. Vamos também nesta edição falar sobre a segurança e de outras matérias emergentes. Terminamos congratulando a todos e queremos que esta Semana das Fintechs seja frutífera, seja um espaço de discussão e partilha de conhecimento ao serviço das populações, colocando sobretudo ao público que nós pretendemos servir. A todos bem-ajam, e desta forma declaro aberta a quarta edição da Semana das Fintechs 2023. Obrigado, boa tarde. E, enfim, sem mais demora, gostaria de também dar as boas-vindas a todos a esta quarta edição da Semana das Fintechs, como o Carlos acabou de referir, e desde já convidar o Dr. Arlindo Lobo, do Gabinete de Inclusão Financeira do Banco de Moçambique, também com a responsabilidade da Sandbox Regulatória, e o Dr. que é consultor da GAPI e presidente da Associação da AMOMIF, para se juntarem a nós os keynote speakers do dia de hoje, primeiro o Dr. Arlindo Lobo, depois o Dr. António Souto, e depois nós os três teremos aqui uma pequena conversa para trocarmos algumas opiniões e debatermos aqui alguns destes pontos. Já dizer que temos o canal de perguntas e respostas aberto para os participantes deste evento poderem pôr questões que eu ou o Carlos fará o favor depois de essas questões aos nossos dois convidados de abertura da Semana das Fintechs. Por isso, sem mais demoras, convido o doutor na área da inclusão financeira e, em particular, em foco na sandbox regulatória e como é que isto tem, de facto, conduzido ao desenvolvimento do nosso setor, das fintechs e insurtechs, e, enfim, e tecer alguns comentários sobre também o futuro. Passo a palavra ao Dr. António Lobo, desde já agradecendo a sua presença mais uma vez. Boa tarde a todos, muito obrigado, engenheiro Gaspar. Meu nome é Arlindo Lobo, como acaba de fazer a apresentação, senhor presidente da Associação das Fintech de Moçambique. Vou partilhar aqui um pequeno resumo que preparei para esta sessão. Espero que ele me deixe. Estou a verificar que o host não tem ativada a possibilidade de partilha. Já está ativo. Já está ativo. Não sei se conseguem ver o meu slide. Já está, sim, senhora. Está ótimo.
Muito obrigado mais uma vez. Sem gastar muito tempo, vou passar para aquilo que é o resumo da minha apresentação. Primeiro ponto, irei me debruçar um pouco sobre aquilo que é a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, a ENIF, que terminou em dezembro de 2022. Depois passarei para as fintechs, o papel das fintechs em Moçambique, com foco para o sandbox regulatório do banco. E, por fim, uma meia dezena de alguns desafios que acho importante partilhar com a audiência. Do ponto de vista de contextualização, se calhar destacar aqui 3 momentos. O primeiro momento é o 2011, que tem a ver com a estratégia de finanças rurais. Tinha como objetivo promover a criação e a consolidação do sistema financeiro inclusivo nas zonas rurais, capaz de apoiar e alavancar o desenvolvimento econômico da sociedade. O segundo marco importante rumo à criação da nossa Estratégia Nacional de Inclusão Financeira é a aprovação da Estratégia para o Desenvolvimento do Setor Financeiro 2013-2022, que trazia dentro dele, digamos, a necessidade da elaboração de uma Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Tarefa esta que veio a acontecer em 2016, onde foi elaborada e aprovada a estratégia, tanto de inclusão financeira 2016-2022. A Estratégia Nacional de Inclusão Financeira traz alguns conceitos que provavelmente seja importante partilhar com a audiência. Primeiro tem a ver com a definição do que é inclusão financeira, no contexto da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira em Moçambique. No caso, está definido como sendo o processo de conhecimento, acesso e uso efetivo de produtos e serviços financeiros por toda a população moçambicana. Portanto, o foco é que a inclusão financeira ela deve abranger toda a população moçambicana. E do ponto de vista daquilo que é a visão da estratégia, é auxiliar na construção do sistema financeiro inclusivo e abrangente através do conhecimento, acesso e uso contínuo de produtos e serviços financeiros adequados. Esta é que é a visão da estratégia 2016-2022. E aquilo que era o objetivo era fornecer uma abordagem estruturada e lógica para a identificação de medidas e políticas de ação que priorizem o envolvimento de todos os setores. A estratégia está estruturada em 3 pilares. O pilar de acesso e uso de serviços financeiros, que tem um foco na disponibilidade dos serviços, a proximidade destes serviços em relação à população e a utilização desses serviços, utilização efetiva pela população. O segundo pilar foca na segurança, na eficiência e, quiçá, a modernização do próprio sistema nacional de pagamentos, onde se enquadra, digamos, que a estratégia. O quarto pilar, que tem a ver com a defesa e proteção do consumidor, aqui o foco está na transparência. É preciso assegurar que o consumidor efetivamente esteja a lidar com entidades que têm os seus processos de gestão de serviços, digamos, transparentes. O consumidor tem que ser também informado e, quiçá, através da educação financeira, também tenha conhecimento para que possa fazer as melhores escolhas dos serviços já a se ter. E, por fim, a necessidade de proteger esse consumidor. Bom, a estratégia inclui uma estrutura de coordenação, que tem no topo o Comitê Diretivo da Estratégia de Desenvolvimento do Setor Financeiro, que envolve estas entidades, mas é presidida pelo ministro que superintende a área das finanças. E por baixo do comitê temos o Comitê Nacional de Inclusão Financeira, que é presidida pelo governador do Banco Central e co-presidido pelo PCA, do Instituto de Supervisão de Seguros. Por baixo do comitê
temos 2 comitês, o Comitê Interno do Banco de Moçambique e o Comitê Interno do Instituto de Supervisão de Seguro. E para a viabilização e operacionalização da estratégia foram criados 3 grupos de trabalho, cada grupo associado a um dos pilares. Portanto, o primeiro grupo tem a ver com acesso e uso do serviço financeiro, corresponde ao primeiro pilar. O segundo grupo, fortalecimento da infraestrutura financeira. E o terceiro, a proteção do consumidor. Entretanto, a gestão diária desta estratégia foi adstrita à unidade técnica de implementação. No caso, a estratégia define como sendo a responsabilidade do Banco de Moçambique hospedar a unidade técnica de implementação da estratégia. Bom, dito isto, como introdução, a estratégia incluía um conjunto de ações e metas. Do ponto de vista de ações, são as tarefas que tinham sido elencadas para cada um dos pilares. Há aqui a destacar que o pilar de acesso e uso do serviço financeiro incluía 31 ações. O pilar de fortalecimento da infraestrutura financeira incluía 8 ações e, por fim, o pilar de proteção do consumidor e educação financeira incluía 15 ações. Neste momento, esta informação irá ser atualizada naturalmente no relatório anual de inclusão financeira referente a 2022, mas podemos já agora partilhar a indicação de que destas 54 ações, 48% já se encontrava concluída no final do terceiro trimestre de 2022, 35% eram ações em curso, 6 eram ações que ainda não tinham sido iniciadas, 6%, portanto, correspondente a 3 ações, e 11% também correspondente a 6 ações, eram ações, digamos, de execução permanente. Em relação às metas globais, a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022 incluía um conjunto de 3 metas globais. A primeira meta era assegurar que a população adulta com acesso físico ou eletrônico aos serviços financeiros prestados por uma instituição financeira formal deveria ser, até o final de 2022, que é o período de vigência da estratégia, devia ser pelo menos 60%. Esta que era a meta estabelecida. Esta meta foi desdobrada e temos vindo a reportar nos nossos relatórios anuais, de forma segregada, foi desdobrada em 2 partes. Uma que tem a ver aos serviços prestados por instituições financeiras bancárias e outras instituições de modo eletrônico, devido à dinâmica diferenciada entre os serviços e a adesão aos serviços por esses 2 tipos de entidades. Portanto, até o final do terceiro trimestre do ano que terminou, 2022, portanto, tínhamos para os serviços prestados por instituições bancárias cerca de 31% da população, contra a meta de 60%, portanto, bastante longe ainda, quase metade. E, em relação aos serviços prestados por instituições de modo eletrónico, estávamos a 68,5%. A segunda meta tem a ver com os distritos cobertos com pelo menos um ponto de acesso. Tínhamos a indicação, a meta estabelecida é 100%, e já desde o final de 2021 já tínhamos alcançado esta meta. E o último, a última meta, que é a população com um ponto de acesso aos serviços financeiros a menos de 5 km de residência ou do local de trabalho. Bom, este indicador, devido à necessidade de ajustar, tendo em conta aquilo que é a disponibilidade da informação neste momento, para computarmos este indicador, recorremos à informação georreferenciada
neste momento com apoio da ADE, antiga PDE, Agência de Desenvolvimento Espacial, do Ministério dos Transportes, e lá conseguimos chegar, digamos, do ponto de vista de mapeamento georreferenciado, aos bairros. Então, o nosso indicador, no lugar de olhar para o ponto de residência do indivíduo, da população, passamos para os bairros, porque os bairros já estão georreferenciados. Então, neste caso, até o final do terceiro trimestre, estamos a falar de 53,4% da população. Bom, dito isto, eu passaria então para o foco da semana, que é a Semana das Fintechs. E do ponto de vista de enquadramento, recordar que o pilar 1 da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira estabelece como sendo ações a necessidade de expandir e diversificar a rede de pontos de acesso com oferta de uma gama de produtos e serviços que atendam às necessidades da população. Esta é uma das tarefas que as fintechs têm tentado, ao seu nível, digamos, cobrir. O segundo ponto tem a ver com aquilo que a própria NIF estabelece como principais responsabilidades do Banco de Moçambique, neste caso são duas, que é melhorar o quadro legal, regulamentar e de supervisão das instituições por ser reguladas. Hoje iremos ver com algum detalhe porque que esta tarefa emanada na INIF é importante para o funcionamento das fintechs. E a segunda é hospedar a unidade técnica de implementação da INIF, portanto, aquilo que já tínhamos visto na estrutura de funcionamento da INIF. Ora, reconhecendo o papel das fintechs na criação de novos produtos e serviços financeiros, bem como o potencial no aumento dos pontos de acesso a serviços financeiros, então o Banco de Moçambique avançou com apoio do FSD Moçambique na criação do sandbox regulatório do Banco de Moçambique. Esta criação surge em 2018 e o objetivo da criação do sandbox era de estabelecer condições para que as fintechs possam testar os seus produtos e serviços, modelos de negócio em ambiente real, controlado e com apoio do Banco de Moçambique. O sandbox do Banco de Moçambique inclui também um espaço onde parte significativa dos participantes desta sessão, de certeza, terão tido acesso, onde debatemos um conjunto de ideias com o objetivo de estimular o desenvolvimento e surgimento de novos serviços e produtos financeiros, focados tanto nas fintechs, não só. Como é que se participa do sandbox regulatório do Banco de Moçambique? Quem são os que podem participar do sandbox regulatório do Banco de Moçambique? São instituições emergentes, financeiras ou não financeiras, portanto, está aberto espaço para todos. As instituições de crédito e sociedades financeiras já existentes, estabelecidas, poderão também, se achar que tem algum produto que aparentemente não se enquadre naquilo que é o quadro regulatório atual, o sandbox está aberto para trabalhar com qualquer um deles e ajudar, digamos, no alinhamento e, quiçá, ajustamento do produto que pretenda lançar para o mercado. Como é que se faz a candidatura? Normalmente, o Banco de Moçambique lança concurso público e os interessados, digamos, submetem suas candidaturas que, depois de uma avaliação, elas são, digamos, aprovadas, caso seja o caso, e depois convidados a participar do sandbox. No final da participação no sandbox, o Banco de Moçambique, para aqueles que estão aprovados, produz um certificado
E este certificado tem a validade de 2 anos, poderá, querendo, utilizar esse certificado tanto para estabelecer parcerias com instituições já existentes ou, digamos, avançar com o licenciamento próprio, que, aliás, esse é o que nós gostaríamos que acontecesse, porque isso aumentava a diversificação da disponibilidade de serviços no mercado. Em relação à certificação, o que aconteceu desde a criação em 2018 para cá do Sandbox? Até dezembro de 2022, já tínhamos tido oportunidade de assistir cerca de 21 fintechs, das quais 11 tinham obtido graduação e 2, neste momento, continuam em processo de finalização dos seus testes finais. Passo a repetição. E as áreas de inovação cobertas por este conjunto de 21 fintechs cobrem desde agregadores de pagamentos, o EQIC, crowdfunding, carteira digital, intermediação financeira, plataforma de informação do mercado. Neste momento está a decorrer a 4ª edição, lançada no dia 27 de janeiro deste ano, e nesta edição temos a participação de 8 fintechs. O foco destas 8 fintechs é na área de carteira digital, agregadores de pagamentos, serviços de intermediação financeira e ASCAs. São grupos de poupança, em linguagem mais corrente. Por fim, em relação ao licenciamento, olhando para as primeiras 2 edições, considerando que a 3ª edição terminou em dezembro passado, já temos, nas últimas 2 edições, tivemos 6 fintechs aprovadas, das quais 2 já foram licenciadas pelo Banco de Moçambique, portanto já estão no mercado, e as áreas que essas 2 fintechs cobrem são de prestação de serviço, de transferência de fundo e prestação de serviço de iniciação de pagamento. É a nossa esperança que as restantes fintechs, que já estão em processo de preparação da sua documentação para o licenciamento, o façam com a brevidade necessária. Isso vai ajudar a aumentar a oferta de diversificação de produtos e serviços financeiros no mercado. Bom, dizia no início que eu tinha preparado um conjunto de meia dúzia de desafios. O primeiro desafio tem a ver com a identificação do cidadão. Um dos grandes problemas que tem impactado de forma significativa o acesso aos serviços financeiros por parte do cidadão moçambicano tem a ver com a inexistência ou a falta de documentos de identificação, desde o registro de nascimento, o bilhete de identidade, entre outros documentos. Então, este é um dos maiores desafios que temos como país e constitui parte da chave para que os nossos níveis de inclusão financeira sejam efetivamente apreciados. O segundo tem a ver com o QIC, ou falando com fintechs, é difícil hoje imaginar uma fintech a idealizar uma solução que passe pelo manuseio de papéis, sobretudo para o processo de onboarding e a admissão de clientes. A nossa legislação tem um conjunto de documentos que exige que sejam apresentados neste processo de conhecer o seu cliente. Então, o maior desafio que temos neste momento é encontrarmos uma forma efetiva de estabelecer interfaces que permitam a validação, digamos, em tempo real dos documentos, da autenticidade dos documentos que os clientes apresentam no seu processo de onboarding. É um desafio que acredito que
em breve poderá ser ultrapassado, assumindo que todas as entidades envolvidas no processo de emissão e gestão de documentos de identificação estão também neste barco de modernização dos seus serviços. O terceiro desafio tem a ver com a infraestrutura. Um dos pontos que notamos ao longo da vigência da ENIF é que as instituições de moeda eletrônica são aquelas que conseguem, com alguma facilidade, digamos, atingir parte significativa da população. Como mostramos nos indicadores globais, a parte do serviço prestado por instituições de moeda eletrônica está bem acima daquilo que é a meta estabelecida para 2022. Entretanto, o problema de expansão da rede de comunicações pelo país continua a ser um dos maiores desafios. Quero acreditar que o regulador da área de comunicação estará a fazer o seu papel junto das instituições, de modo a incentivar, digamos, a expansão deste serviço, sobretudo para as zonas rurais. O quarto desafio tem a ver com a regulamentação. As fintechs têm a vantagem de estarem toda hora a desafiarem-se, mas também a desafiar os reguladores. E o regulador, falando de regulador do sistema financeiro, tem a obrigação de aproveitar, e quiçá agora com o uso do sandbox, como um espaço não só para apoiar as fintechs a aprimorar os seus produtos, mas também um espaço para, enquanto aprimora os produtos, também encontra um mecanismo de aprimorar ou ajustar a regulamentação pertinente. O quinto desafio tem a ver com o desenvolvimento de mecanismos que estimulam a inovação na definição e provisão de novos serviços financeiros. Este é um desafio quase da sociedade no seu todo. É preciso que as fintechs, os jovens, sobretudo, não estou dizendo que os mais crescidos não possam inovar, mas os jovens, sobretudo, sejam incentivados a serem criativos e sejam acompanhados para que, na sua área de atuação, possam efetivamente trazer serviços que possam ser de utilidade para a população. Mas é preciso encontrar algum mecanismo de criar incentivos para este, digamos, desenvolvimento por parte das fintechs. E, por fim, não menos importante, o desafio da proteção do consumidor dos serviços financeiros. Hoje em dia falamos do problema da segurança, cybersecurity, mas por detrás disso temos também um problema maior, se calhar, também de segurança, que se não for atacado com tempestividade poderá provavelmente trazer maiores danos, que é a proteção dos dados do consumidor. As fintechs, ou todas as entidades que manuseiam a informação do consumidor, precisa de ter algumas balizas bem definidas sobre o que fazer e o que não se pode fazer com os dados do consumidor do serviço. Estes serão os desafios que eu trazia e muito obrigado. Devolvo a palavra ao moderador, Guilherme Gaspar, por favor. Obrigado, Dr. Arlindo Longo, pela clara exposição que fez e por nos trazer aqui estes 5, 6 desafios que acho que vamos ter a oportunidade para debater um pouco e falar um pouco sobre eles na conversa seguinte. Eu passaria então a palavra ao Dr. António Souto, para também ele falar um pouco sobre como é que tem visto este processo de inclusão financeira, nomeadamente nas empresas onde tem mais intervenção e naquelas que de facto estão mais longe dos centros populacionais, mais nas zonas rurais. Portanto, o que é que tem sido feito nos últimos anos, como é que estamos hoje e quais são os desafios para o futuro? Dr. António, passo-lhe a palavra.
Boa tarde a todos. Não sei se me estou a fazer ouvir. Está excelente, está muito bem. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado por este honroso convite, por esta oportunidade de aprender nestes debates, como aliás já aprendi com esta muito bem estruturada apresentação do diretor Arlindo Lombo, e desde já agradeço a forma bem estruturada como nos apresentou o que está sendo feito, e creio que era importante muitos mais conhecerem. Estou a ver que estão 75 participantes. Então, com a vossa participação, com a vossa permissão, dado que provavelmente alguns dos participantes não conheçam a GAPI, e eu quero informar que aceitei o convite persistentemente feito pelo engenheiro João Gaspar, mas aceitei o convite com dois chapéus. Portanto, eu sou fundador, sou acionista da GAPI, hoje sou apenas assessor principal, mas carrego comigo este projeto de criar em Moçambique uma instituição financeira de desenvolvimento, que é a GAPI. Mas nos últimos 2 anos, digamos, fui promovido a uma outra função, que é de tentar salvar a Associação Moçambicana de Operadores de Microfinanças, a AMOMIF. Portanto, tenho vindo a exercer, em conjunto com outros colegas, a função de coordenador do Conselho Diretivo. Por isso, nesta minha dupla função, com estes dois chapéus, eu não trouxe uma apresentação tão bem feita como a do diretor Arlindo Lombo, e, portanto, permitam-me que fale diretamente, vos apresento. Em primeiro lugar, gostaria de partilhar convosco, particularmente os que não conhecem o que é a GAPI. A GAPI é uma instituição sui generis em Moçambique. É uma instituição que nasceu há 33 anos, vai fazer agora no dia 1 de março 33 anos, e foi criada numa parceria entre o ex-BPD, Banco Popular de Desenvolvimento, e a Fundação Frederic Ebert, e criou-se uma sociedade, que é a GAPI. A GAPI herdou o nome daquilo que era o projeto dessa fundação alemã, que era a Fundação Frederic Ebert, herdou o nome desse projeto. O projeto era Gabinete de Apoio ao Pequeno Investimento, ou Gabinete de Apoio à Pequena Indústria. Teve, assim, 2 nuances. E porquê? Porquê é que se criou isso? Desculpem. Criou-se isso porque tinha-se iniciado o processo de implementação do Programa de Ajustamento Estrutural, o tal de PRE, e como os menos jovens, se me permitem, os menos jovens se lembram, o PRE, esse Plano de Ajustamento Estrutural, recomendava: é preciso privatizar, e se houver mais uma coisa é preciso privatizar. E houve discussões interessantes, particularmente com o então Sr. Primeiro-Ministro, Mário Machungo, várias outras pessoas, e concluiu-se aquilo que era mais ou menos óbvio, que é preciso criar um instrumento para promover o empresariado nacional, porque privatizar sem que Moçambique exista um setor privado é difícil. Portanto, criou-se esta instituição, GAPI, converteu-se o projeto numa sociedade, onde o Estado participava através do BPD, portanto, a Fundação. Não vou contar agora a história toda, mas para ficar com foco de que o objetivo da GAPI sempre foi o de promover a iniciativa empresarial privada, particularmente através das micros, pequenas e médias empresas, com este foco, e com atenção especial para as zonas mais
mais desfavorecidas de iniciativa empresarial, portanto, que são obviamente as zonas rurais. Portanto, esse projeto foi convertido numa sociedade, a sociedade iniciou a sua atividade e tem vindo a transformar-se, a adequar-se ao longo destas 3 décadas. Em 2007, com entendimento entre o governo, particularmente a senhora primeira-ministra, a doutora Luísa Diogo, e o Banco de Moçambique, foi acordado que, dado que tinha sido aprovada a nova legislação, a lei de 2004, e na lei de 2004 não se previa este tipo de instituição, houve um entendimento entre a direção do Banco de Moçambique e do Conselho de Ministros para que se fizesse um ajuste, e a HPI foi, o regulamento da lei foi retocado, e a HPI foi enquadrada como uma sociedade de investimento. Portanto, desde 2007, a HPI opera como uma sociedade de investimento. As sociedades de investimento, até há pouco, até a lei de 2000, sim, até ao novo regulamento que está em preparação, as sociedades de investimento estavam inseridas como instituição de crédito, agora passam a ser sociedades financeiras. Mas, pronto, esta é a evolução, mas entretanto a HPI foi admitindo novos investidores, novos acionistas. Hoje é essencialmente uma instituição que tem 3 tipos de diferentes acionistas. São acionistas privados, são a fundação, portanto, sociedade civil, e o Estado ainda está na HPI com uma percentagem menor. Mas o que é importante peço desculpa se vos falo, alguns que já conhecem muito bem isto, mas o ponto é que, desde o início, para cumprir esta missão de promover a iniciativa empresarial privada, particularmente com foco nas micros, pequenas e médias empresas, foi identificado que a HPI não é apenas uma instituição para dar crédito. A HPI tem de combinar em si 3 instrumentos. A questão dos serviços de financiamento, diferentes tipos de financiamento, crédito, diferente tipo de crédito, sistemas de garantias, mas isto tudo combinado com aquilo que nós aprendemos de outros países, particularmente da Índia, do Brasil, etc., que é os tais Business Development Services, portanto, a assistência, a capacitação, para se criar empresários, sobretudo nesse grupo-alvo. Não se pode apenas dar o crédito, é preciso haver uma intervenção de apoio, assistência técnica, acompanhamento, etc. Portanto, aquilo que é uma área extremamente importante desde o início para a HPI, que é a capacitação, e ainda hoje é a área mais importante. Embora, obviamente, como instituição financeira tenha as suas linhas de crédito, Depois há uma terceira área que é muito importante e hoje tem-se revelado muito importante, particularmente para aquilo que hoje aqui estamos falando sobre a inclusão financeira, que é a questão do desenvolvimento institucional. Porque a HPI tem a sua presença a nível do país, etc., mas é preciso diversificar, contribuir para diversificar o sistema financeiro. E por isso a HPI criou uma área de desenvolvimento institucional, onde temos feito, e poderei falar daqui a pouco, a questão do apoio à criação de microbancos, etc. Então, a HPI faz isto com recursos, essencialmente com recursos de terceiros, portanto, a HPI tem que construir reputação para mobilizar recursos de parceiros da cooperação internacional, multilateral ou bilateral, do próprio governo. Portanto, a HPI tem como principal instrumento de intervenção a concepção de programas e projetos e que ou entra por concurso ou vende esses programas e projetos a parceiros que estão motivados para financiar estas iniciativas que contribuem para uma maior inclusão económica, social e financeira de Moçambique. Portanto, este é o modus faciendi que a HPI tem, é conceber e implementar estes programas de desenvolvimento. E nesta questão nesta sua missão, e ainda bem que o diretor Arlindo Lombo
focou há pouco neste historial da evolução das estratégias do setor financeiro, e foi por isso que depois de 2016, particularmente em 2017, que ao estudarmos na HPI estas estratégias, estes documentos, compreendemos que era importante para a HPI pensar não só na sua intervenção direta, como na multiplicação de outras instituições. E é daí que estes debates, estas dificuldades, nós constatamos as dificuldades do setor de microfinanças e, portanto, como verificamos que o setor das microfinanças, depois do seu pico acho que em 2014, foi degenerando e um bom número destas instituições tornaram-se em setor informal, portanto, todo um conjunto de outros desafios que, com uma outra linguagem, o diretor Arlindo há pouco referiu sobre na questão dos seus desafios, ao falar da proteção do cliente, etc. Então, debatemos muito isto, e é por isso que estou a falar também com o outro chapéu, que é o chapéu da AMOMIF. E nós constatamos que era imprescindível que a HPI ajudasse, participasse, apoiasse no relançamento desta instituição, que é a AMOMIF, que é uma associação que pode servir de hub para políticas, para uma intervenção de ressuscitar uma rede mais densa de instituições microfinanceiras. Então, isto é importante nós compreendermos, porque hoje falamos de fintechs, falamos de tecnologia, e ainda bem que, uma vez mais, na sua apresentação, o seu diretor Arlindo Lombo falou desta diferença que há entre as telecoms, os serviços das telecoms, e aquilo que são postos bancários. E o estudo recente sobre a evolução da evolução financeira, pelo menos de 2019, do FinTrust, mostra que, em termos de expansão bancária, não houve grande avanço. O que houve é o avanço no mobile money. Mas a inclusão financeira não pode ser feita só através do mobile money. É preciso criar acesso a capital, é preciso criar um conjunto de outros serviços que, de facto, contribuam para uma participação do cidadão de segmentos de renda mais baixa e, particularmente em zonas rurais, a sua participação mais ativa no sistema financeiro, nas oportunidades do sistema financeiro. E é por isso que nós achamos que as tecnologias são indispensáveis, são muito importantes, mas só poderão trazer o seu contributo pleno se tiverem instituições financeiras, se estiverem em parceria com instituições financeiras locais. É por isso que o projeto da GAP, eu não trouxe para aqui, mas eu terei de partilhar muito brevemente, com a autorização da Comissão Executiva da GAP, o projeto da GAP é tentar aproximar o desenvolvimento das instituições microfinanceiras simultaneamente com o desenvolvimento das startups no sistema das fintechs. A nossa visão é precisamente esta, tentar trabalhar na área das instituições, melhorar a sua governação, melhorar a sua capacidade, a sua solidez financeira, a sua capacidade de gestão. Isto fazemos um bocado através do GAP, mas estamos a apoiar, estamos a ver o que é possível fazer mais através da AMOMIF para que mais operadores de microfinanças possam ter acesso a estas ferramentas, a melhorarem a sustentabilidade das suas instituições. Ao mesmo tempo que temos que atrair as startups das fintechs para descobrirem as suas novas oportunidades de negócio, servindo
esta rede de microfinanças. É nisto que nós pensamos é daqui que nós pensamos que a inclusão financeira pode crescer de forma mais sólida. Portanto, acho que já me estendi demasiado, peço desculpas, mas do ponto de vista da HPI, a questão das tecnologias, das fintechs, são indispensáveis, são necessárias, mas as instituições estão próximas da população e também foi dito pelo seu diretor que há aqui um grande problema, que é a falta de identificação, a fraca literacia em todos os sentidos. E é isso que, através, a maior parte ou quase todos os programas que a HPI implementa, têm esta componente, para integrar as pessoas que estão nas áreas de abrangência dos seus projetos que, sei lá, são o projeto do arroz no Vale do Zambeze, o projeto de várias outras atividades de aumento de rendimento da população, mas que implicam mais e melhor acesso a recursos financeiros e melhor integração no mercado. Portanto, e é por isso que a HPI tem hoje uma rede de unidades de implementação de projetos nas zonas onde mais está investindo para o surgimento de pequenas e médias empresas, e nessas unidades de implementação de projetos é preciso combinar estes serviços. E pronto, acho que basicamente, como ponto de partida, aquilo que eu gostaria de partilhar convosco, só para abrir o debate, são estas informações e sublinhar que a HPI ainda recentemente discutiu, ao nível da sua comissão executiva, a importância de uma maior parceria com a Associação das Fintechs e reforço à Associação Moçambicana de Microfinanças. Mas isso passa por outras decisões que a própria comissão executiva da HPI, em devido tempo, dará conta às autoridades competentes e aos parceiros. Engenheiro João Gaspar, acho que já gastei muita saliva e muito do vosso tempo. Muito obrigado. Agradeço em nome da Associação, de facto, esta exposição também sobre o que é a HPI, o que tem feito e os desafios que antevê. Tivemos, de facto, aqui duas apresentações ou duas exposições bastante relevantes e no que diz respeito ao nosso setor, das fintechs, insurtechs, regtechs, enfim, todas estas áreas mais recentes ou mais inovadoras. Eu, de facto, retive aqui algumas informações e tinha aqui também já alguns desafios ou algumas provocações, se calhar, se quisermos, com o Dr. Lindblom e o Dr. António Souto. Tentarmos debater aqui um pouco este tema e tentar fazê-lo de uma maneira, diria, construtiva, que é o nosso âmbito, que será perceber o que é que precisamos de fazer a curto prazo, a médio prazo, para chegarmos ao longo prazo com um índice de inclusão financeira de 100%, com aquilo tudo que nós almejamos, que é ter uma sociedade civil totalmente digitalizada em termos económicos e, de facto, com isso beneficiar a economia do país. Bom, eu começaria talvez por pegar logo aqui em alguns desafios que o Dr. Lindblom apresentou no final da sua exposição, que tem a ver com, por exemplo, com o QIC, que falou. Há, de facto, a necessidade de validarmos eletronicamente os documentos. Disse muito bem que as fintechs não esperam ter que andar com papéis de um lado para o outro. Claramente, esses papéis têm que estar digitalizados para fazermos o onboarding de clientes. E aqui, atenção, não é só o cliente individual. O cliente empresarial, nomeadamente o micro e pequeno cliente, se nós queremos formalizar esse negócio, essas áreas, que eu acho que é estratégico também nesta inclusão financeira 2.0, é trazer mais as empresas informais para o setor formal,
Os últimos indicadores apontam para cerca de 80% da economia dos negócios feitos pelas empresas são completamente informais. Não há qualquer tipo de faturação, não há impostos a pagar, não há nada. Portanto, se queremos também trazer essas empresas ou esses participantes para o setor financeiro, temos também que levar o Electronic KYC ao nível das empresas, principalmente das pequenas e médias empresas. Por isso, é muito importante o KYC, o Electronic KYC, e o Electronic KYC por níveis. Portanto, não podemos pedir, ou não devemos pedir o mesmo tipo de validação de documentos ou de identidade de uma pessoa ou uma empresa, a uma empresa que tem um funcionário ou dois, uma empresa individual, ou um cliente particular que quer entrar para o sistema financeiro e quer apenas ter uma pequena conta digital ou uma conta eletrónica. Não podemos pedir o mesmo tipo de documentos que pedimos a uma pessoa que vai ter acesso a crédito para comprar uma habitação, para comprar um carro, enfim, e que tem um conjunto de cartões crédito, enfim. Temos que diferenciar, temos que fazer aqui um sistema estratificado de pedido e de validação destes documentos digitais para o processo de onboarding, mais uma vez, de clientes individuais e também de empresas. Isso é um ponto muito importante. Falou também na infraestrutura. De facto, é preciso chegar mais longe com a infraestrutura. Eu diria que, em termos de infraestrutura telefónica, telefonia base e o SSD e SMS, se calhar cobrimos o país em 80% ou 90%, mas de facto os dados não chegamos a toda essa população. E se queremos evoluir no tipo de serviços que prestamos à população, em termos de serviços inovadores, serviços diferenciadores, serviços comparativos, serviços que permitam ajudar o cliente a tomar decisões mais corretas neste ambiente financeiro, de facto precisamos de dados. E precisamos não só de cobrir todas essas populações com dados, com 3G, com 4G, com 5G, mais tarde, para já o 4G já seria excelente, mas precisamos de ter acesso a esses serviços a custos muito mais controlados do que temos hoje em dia. Vejam que raras são as empresas, startups, considerando aqui as fintechs e insurtechs, que conseguem manter no mercado ou avançar para o mercado com soluções baseadas em um SSD. Porquê? Porque é extremamente caro o suporte do SSD para o lado das empresas. Os exemplos que temos são empresas que acabam de fazer acordos fechados com um único operador e dessa maneira também estamos a restringir a população que não tem esse operador a aceder a esses serviços. Portanto, não nos parece que seja o caminho correto. Temos que trabalhar com o regulador das telecomunicações para ter serviços, custos de telecomunicações próprios e específicos para o desenvolvimento de sistemas financeiros digitais no país. É uma área que temos vindo a falar há muito tempo, mas eu punha isto neste capítulo das infraestruturas. Na regulamentação, enfim, o Dr. Lindblom disse muito bem, há algum trabalho a fazer, temos a sensação de facto de que o caminho está a ser percorrido com maior rapidez agora. No início foi de facto algo lento, mas já há um maior conhecimento do regulador dos serviços financeiros sobre este setor e sobre as empresas e os vários tipos de serviços que estão a aparecer. Portanto, esperamos de facto que este ano 2023 seja um ano de franca evolução neste setor da regulamentação e, consequentemente, da aprovação e do licenciamento de novas entidades. Vejam os números, o Dr. Arlindo falou em, não sei agora aqui o número, 28, talvez 28 fintechs ou empresas que já passaram pela Sandbox nestes últimos 4 anos e apenas 2 estão licenciadas. Portanto, há aqui algum trabalho a fazer, é também um desafio que lançamos para o lado do Banco de Moçambique. Sobre a inovação, só queria pôr aqui 2 notas, estou a fazer um pouco também a minha apreciação das apresentações e depois poderemos fazer aqui algumas questões. Mas sobre a inovação, é de facto importante ter uma abertura urgente para aquilo que se chama o Open API, portanto, acessos a interfaces abertas, desde logo começando pela SIM-Rede, portanto, acho que é estratégico conseguirmos ter acesso a APIs que para as empresas deste ramo das fintechs consigam interagir com qualquer outra conta digital, e aqui não é só carteiras móveis, estamos a falar interoperabilidade plena entre qualquer tipo de conta, isso só se pode garantir através do operador de infraestrutura interbancária, e claramente será assim, mas não só, é preciso também começarmos a pensar
naquilo que o Dr. Arlindo também falou, e muito bem, que toca um pouco com a segurança, com a proteção dos dados individuais, mas por esta questão, a quem é que pertencem os dados quando eu faço uma transação bancária? Pertencem a mim ou ao banco? Porque neste momento esses dados são propriedade do banco, não são propriedade do cliente final. E é preciso mudar este paradigma, é preciso fazer com que o cliente final tenha a hipótese, controladamente e com segurança, de dar acesso aos seus dados a uma terceira entidade para os processar de um outro modo e poder-lhe apresentar produtos mais vantajosos em função do seu perfil ou das suas necessidades imediatas. Portanto, a questão da posse dos dados, de quem é o ownership dos dados, é extremamente importante também neste processo de inovação. Por último, também, sobre a inovação, juntando com segurança, há aqui um aspecto que também temos vindo a debater e tenho pena de hoje não estar aqui connosco o professor Lourinho Cheman, não pôde ter mesmo idade e não pôde estar connosco hoje, creio que vai estar amanhã como keynote speaker, mas é de facto a questão do acesso a serviços chamado da indústria 4.0. E quando nós falamos em indústria 4.0, falamos no Open, no blockchain, falamos em identificação digital, claramente também, mas também falamos em machine learning, processos de inteligência artificial, que cada vez mais estão na ordem do dia, como todos nós sabemos, com estes novos avanços. De facto, vai ser uma revolução ou uma disrupção extraordinária com esta questão da inteligência artificial. Mas, atenção, nós não podemos pensar em comprar um servidor e meter ali debaixo da secretária ao lado dos outros, ou meter ali num data center e começar a ter ali processos que fazem gestão de blockchain, fazem machine learning, fazem inteligência artificial. Isto tem que ser trabalhado com máquinas muito potentes e em soluções extremamente robustas e mais seguras, que só é possível fazer através de cloud. Portanto, mais uma vez, aqui a questão da cloud é, como também dizia aqui já há uns tempos o professor Américo Muxanga, é um imperativo nacional, porque se nós queremos ser competitivos, não só nas empresas a nível nacional, mas o país enquanto competitivo no mercado africano e não só, nestas áreas das fintechs e dos serviços financeiros, nós temos que ter cloud, ponto. Agora, se essa cloud está em Moçambique, com parceiros estrangeiros, internacionais queiram trazer para Moçambique os seus sistemas de cloud, ou podermos nós utilizar serviços que estão em cloud, por exemplo, na África do Sul ou noutros países do mundo, baseado, de facto, em soluções de arquiteturas abertas em cloud, é extremamente importante. E isto é importante também por causa da segurança. Não existe data center e solução mais segura do que as soluções implementadas em cloud. Porquê? Porque cloud tem mecanismos, mais uma vez, de machine learning e mecanismos de automatização, de aprendizagem automática, que permitem proteger os dados do utilizador e os acessos aos computadores, aprendendo, de facto, com técnicas de intrusão. Isto também é muito difícil de fazer nos nossos data centers privados em Moçambique. Portanto, é uma chamada de atenção, de facto, para estas questões da inovação, com segurança, com acesso a tudo isto. O doutor António Souto tocou também aqui num aspecto que, no que diz respeito às fintechs e estas startups, é também extremamente importante, que é a questão do financiamento. O GAPI tem uma história de 33 anos, como ele falou, em que atrair investimento estrangeiro para projetos específicos. Nós temos que também tomar algumas iniciativas e ter abertura para poder trazer investimento estrangeiro, e não só, nacional também, mas fundamentalmente estrangeiro, porque são esses que estão mais apetentes, digamos, por estas tecnologias e por este mercado de fintech, mas trazer esses investidores estrangeiros para apostarem no desenvolvimento e no crescimento da nossa indústria de fintech em Moçambique. E para isso é preciso, de facto, por um lado, expormos as nossas empresas ao exterior e ter, de facto, capacidade de fazer essa exposição, mas também ter condições atrativas de atrair, peço desculpa, mas condições para atrair esses investidores, não só quando investem o seu dinheiro, mas também quando o retiram para troca, por exemplo, com outro investidor, que também é muito importante que haja essa rapidez e o acesso a esses montantes. Portanto, há aqui também um trabalho que é preciso ser feito a nível das entidades regulamentares
e governamentais para apoiar neste desígnio. Bem, e com isto tudo, eu gostaria talvez de fazer aqui só uma pergunta ao Dr. Arlindo Lombo e uma outra ao Dr. António Souto, mas começando pelo Dr. Arlindo Lombo, eu pegava exatamente neste ponto da questão das APIs, da CIMO, e nós temos vindo a falar nisto a nível de vários fóruns, mas se calhar nunca num fórum tão aberto como este. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Arlindo Lombo como é que a Sandbox está a prever fazer, dar acesso, pelo menos às empresas que estão na Sandbox, a esta tecnologia, através do hub tecnológico, ou se vai ter um laboratório que permita fazer testes de integração com a CIMO. Enfim, gostaria de ouvir um bocadinho as suas palavras do que é que está pensado para o futuro neste aspecto da ligação com este mundo das Open APIs. Dr. Arlindo Lombo. Muito obrigado, engenheiro Gaspar, pelo resumo e as contribuições que fez à volta dos temas abordados, mas sobre este tópico especificamente do interface, os APIs podem ser criados podem ser disponibilizados pela CIMO. Se calhar recordar dois pormenores. A CIMO existe como uma entidade que, por lei, digamos, todo o sistema financeiro ou todas as entidades financeiras operando no país têm a obrigação de se ligar à CIMO. Por consequência, a CIMO tem a obrigação de se ligar com todas as entidades financeiras que operam no país. Agora, a questão que se coloca de ser em que momento isso acontece. De facto, ao nível de Sandbox, tivemos, ao longo das últimas 2 edições, sentimos a necessidade de estabelecer algum mecanismo que permita às fintechs terem alguma indicação ou contacto com aquilo que será o trabalho que irão fazer quando chegar o momento de, sendo licenciados, aproximarem-se assim para estabelecer a ligação efetiva. O que posso partilhar neste momento é que já estamos num processo numa fase bastante avançada na interação com a CIMO para o alargamento do laboratório disponível para as entidades que estejam a participar do Sandbox, de modo a permitir que tenham acesso àquilo que são as interfaces, estrutura de mensagens, que irão ser exigidas para qualquer tipo de serviço que eles estiverem a testar ao nível do Sandbox. Isso irá ajudar a resolver um problema, digamos, grande, que é quando as pessoas se aproximam assim depois de terem sido licenciadas, pessoas, digo entidades, elas têm um período de fazer a certificação. Vão receber as especificações, vão fazer os ajustes lá do lado deles, de modo a permitir a comunicação entre eles, entre os seus sistemas e acima. Este tempo para as entidades que passam de Sandbox será reduzido a partir do momento em que nós conseguirmos assegurar que toda entidade que passar pelo Sandbox e receba certificado, todo o fluxo de comunicação com a CIMO previsto no funcionamento do seu sistema já estará a priori, digamos, certificado a partir do Sandbox. Isso será um ganho muito grande. É importante perceber que o processo de certificação junto à CIMO é um processo que exige recursos do lado da CIMO. E é por isso que há de ser difícil uma entidade que não esteja certificada aproximar-se da CIMO e exigir qualquer, digamos, interação com a CIMO, porque a CIMO tem que lidar com entidades legais já estabelecidas. Mas penso que com esta abertura que estamos a ter com a CIMO, este trabalho que estamos a fazer com a CIMO, muito brevemente poderemos estar em condições de assegurar que as entidades serem do Sandbox estarão em condições de, com muita rapidez, quando forem ao
ou quando forem autorizadas, assegurar a sua ligação assim. Mas, se calhar, poderia adicionar mais um pormenor em relação a esta questão de interface que tem a ver com o QIC. Esta questão da disponibilidade de capacidade de interligação entre sistemas é muito importante também para os emissores dos documentos de identificação. E aí posso adiantar que também estamos a trabalhar com os emissores de documentos de identificação a partir do INAS, que é o Instituto de Governo Eletrónico, que é para tentar assegurar que o Banco de Moçambique, a partir do INAS, possa chegar aos emissores dos documentos de forma automática e tenha a resposta da autenticidade dos documentos emitidos por essas entidades. É um processo que quero acreditar que este ano a gente consiga concluí-lo com sucesso com todas as entidades, e para isso contamos com este apoio do INAS no processo. Tocou também o aspecto de segurança de dados, a quem pertencem os dados, se os dados pertencem à instituição financeira ou pertencem ao dono dos dados. É uma conversa bastante interessante. Quero acreditar que nesta sessão não terminaríamos, mas de fato é um debate que acredito que nas próximas sessões poderemos voltar a ele. Só queria também tocar o aspecto que referiu sobre a regulamentação que envolve a INTIC, infelizmente não está aqui na sessão, e este desafio que eu tinha trazido era mesmo para provocar o engenheiro Lourinho. Pensava que estaria aqui na sessão para poder, digamos, debruçar-se, assumindo que a área mesmo do INTIC, ela é que é o nosso regulador em termos de segurança no setor, aliás, no país. Mas pararia por aqui, engenheiro Gaspar, passo logo a palavra. Obrigado. Obrigado, doutor Lindlow. Antes de mais, gostaria de dizer aos nossos participantes que temos um chat, portanto, disponível para questões e que, a seguir a mais esta pergunta-resposta que faremos com o doutor António Souto, estará aberto para vocês poderão pôr essas questões e tentaremos respondê-las a nível aqui do painel. Portanto, por favor, usem o botãozinho que diz Q&A, portanto, para porem as vossas questões. Mais uma vez agradeço ao Dr. Lindlow, de facto foi uma informação excelente. Queria só perguntar uma coisa que também ficou há pouco, quando disse que as passam pela Sandbox têm um certificado válido durante 2 anos. A minha pergunta, e é a pergunta em nome dos 60 e muitos participantes que estão aqui, é: esse certificado permite à empresa operar no mercado durante esses 2 anos para o produto que foi aprovado na Sandbox, ou é, digamos, um certificado válido para a operação restrita, ou não, ou tem mesmo que submeter o processo de licenciamento para poder entrar no mercado? Só essa questão, depois passo. Muito obrigado, engenheiro Gaspar. Provavelmente eu tenha falhado na apresentação daquilo que é o nosso processo. As entidades que participam do Sandbox têm a última fase do processo, que é o teste piloto. O teste piloto significa que a entidade adere ao mercado e começa a testar, digamos, o seu produto, um número restrito de clientes, mas estará a fazer transações reais. Ora, se o resultado do teste dele, a solução dele for aprovada, ele não há de parar. Vai acontecer que ele receberá o certificado que lhe permite continuar, digamos, a operar enquanto decide se ele vai se juntar, vai firmar parcerias com alguém que existe, e ao firmar a parceria, aí vem a validade do certificado que saiu do Sandbox, saiu do Banco de Moçambique.
e já aprovar a entidade com quem quer estabelecer a parceria, que esta é uma solução que já foi vista pelo regulador e ela foi aprovada. Mas, por outro lado, ele pode decidir, digamos, preparar o processo de licenciamento para se tornar independente e operar no mercado. Enquanto durar o processo do seu licenciamento, ele continuará a operar, não vai parar, digamos, que de operar no mercado. Caso aquela licença de 2 anos, o certificado de 2 anos não seja, ele não consiga fechar durante os 2 anos, enquanto está no mercado a operar, ele terá que solicitar, digamos, alguma extensão ao sandbox que efetivamente irá conceder mediante o processo que terá naturalmente submetido ao banco do processo de licenciamento, passar a petição. Engenheiro Gaspar, não sei se respondi. Obrigado pelo esclarecimento, acho que é importante para todos os colegas ficarem a par. Passando então ao Dr. António Souto, gostaria de lhe perguntar ou pedir para dar mais alguma informação sobre alguns indicadores das vossas atividades, quer a nível do GAPI, quer a nível da rede da AMOMIF, o número de pessoas atingidas, o número de empresas envolvidas na AMOMIF. Isto por um lado, portanto, se tivesse alguns dados, acho que era interessante partilhar aqui com a nossa plateia. Por outro lado, referiu muito bem a parceria com a Associação das Fintechs, estamos perfeitamente abertos, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso e com certeza faremos muito trabalho em conjunto, porque de facto acho que podemos contribuir para de facto nos processos de inovação tecnológica, nos processos de digitalização, de ligação do cliente com o microbanco. Acho que as fintechs aí terão uma boa palavra a dizer. Mas gostava só de perguntar, de facto, sobre um pouco a dimensão da vossa intervenção e das empresas que estão na AMOMIF, Dr. António. Muito obrigado. Eu não trouxe os dados aqui comigo. Poderei dizer que a AMOMIF, assim por alto, a AMOMIF tem registados como membros 49, acho que agora já são 51 instituições microfinanceiras, e um bom número delas estão em sérias dificuldades, e o último levantamento eu não tenho agora aqui, mas eu poderei partilhar logo à noite ou amanhã, poderei partilhar convosco os dados do último inquérito que fizemos. Isto ao nível da AMOMIF. Ao nível da GAPI, vou pedir autorização à Comissão Executiva para partilhar esta informação, mas ela está nos relatórios públicos da GAPI. De qualquer maneira, em termos... Portanto, a GAPI, além da sua própria rede, ela participa e ajudou a criar quatro caixas gerais de poupança e crédito, que, uma vez mais, os números da clientela destes microbancos eu não tenho aqui de memória, vou solicitá-los ao departamento próprio da GAPI. Mas o que eu acho que é importante agora aqui, neste momento, partilhar convosco, é aquilo que o engenheiro Gaspar há pouco referiu, é que todo este processo de inclusão financeira só pode ter sucesso, e peço desculpas se eu dizer assim, só pode ter sucesso, se houver instrumentos de financiamento adequados e instituições adequadas para levarem isto à frente. Assistimos a muitos workshops, muita literatura, etc. Mas o problema está quem e como se põe o guiz ao gato. Porque aquilo que foi dito já, formalizar os potenciais beneficiários de serviços financeiros, lá nos distritos, nas aldeias, nas localidades, é preciso uma presença direta. As dificuldades que as startups, as fintechs têm para além das zonas urbanas é porque há assuntos de literacia base, que é preciso estar próximo dessa gente.
relato aqui uma pequena iniciativa que a HAPI fez, por exemplo, uma das por exemplo, em Ribauer. Em Ribauer, a HAPI montou lá um local cloud, identificou 10 mulheres líderes da zona, instruiu-as, ensinou-as a usar um smartphone, e elas, depois de usar, formaram grupos, cada uma delas de 10, aquilo estendeu-se. E essas mulheres hoje trocam as suas informações, os seus negócios, através de telefones mais básicos, menos básicos, etc. É um processo, mas que custou dinheiro. Isto custou dinheiro. Foi preciso a HAPI convencer um parceiro, o trabalho administrativo que isto deu, para cofinanciar isto. Portanto, isto é o lado da implementação prática daquilo que são as políticas, daquilo que são as estratégias de desenvolvimento e da inclusão financeira. As estratégias são importantes, são necessárias, mas depois é preciso instituições, e agora vou ao ponto que o engenheiro Gaspar colocou, que é a questão da reputação, credibilidade das instituições que podem aceder, gerir e prestar contas sobre estes recursos financeiros. A experiência que a HAPI tem é que cada vez que desenha um projeto, um programa destes, e apresenta a um parceiro, são meses e meses de due diligence, de escavar, etc., antes que o processo seja iniciado. Portanto, há aqui custos administrativos que são mas que têm de ser assumidos, custos e a credibilidade, a reputação. Por isso é que a HAPI, muitos perguntam, por que é que a HAPI precisa de estar registada no Banco de Moçambique? Porque é uma questão, quer dizer, é fundamental, nós somos a única sociedade de investimento registrada, porque é fundamental que a HAPI preste contas ao regulador. Porque é que a HAPI está sujeita, quer dizer, porque é que é uma sociedade anónima? Porque é uma empresa privada para promover setor privado. Não pode ser uma paraestatal, não pode ser uma ONG. Tudo isto envolve uma filosofia de responsabilização, reputação, para levar recursos com responsabilidade aos projetos que merecem ser beneficiados. Portanto, esta questão, engenheiro Gaspar, a questão da inclusão financeira, que neste caso, como eu defendi, e é a filosofia da HAPI, aproximar a rede de microbancos com a rede de fornecedores de tecnologia, portanto, neste caso as fintechs, aproximá-los. Isto é um trabalho que precisa de recursos financeiros, que precisa de entendimento mútuo e de ter a devida cobertura legal. Portanto, este é um caminho que em termos de filosofia, para esta segunda fase da estratégia de inclusão financeira, nós vamos dialogar, quer a direção executiva da HAPI, quer nós, como a MOMIF, vamos dialogar mais abertamente, com maior proximidade com o Banco de Moçambique, para isto ter, digamos, não só aceitação, digamos, ter apoio. Portanto, quanto aos números, eu poderei partilhar mais logo, mas, por exemplo, logo que eu tenha estes dados, não os trouxe para aqui, mas irei partilhar com a associação, até porque o que eu propus, estas parcerias entre a MOMIF e a Associação das Fintechs, com o apoio da HAPI, vai precisar de haver troca de informação, mas não estava preparado para trazê-lo aqui neste momento para divulgação pública. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Obrigado, António. Eu peço desculpa desta provocação, mas a ideia era, de facto, de mostrar aos colegas que estão aqui das várias fintechs, e são alguns, que de facto há aqui um excelente potencial para nós todos trabalharmos, porque estamos a falar com dezenas de pequenos bancos ou pequenas microfinanceiras que têm dificuldades, não é só dificuldades financeiras, têm dificuldades e pôr as coisas a trabalhar em termos de tecnologia. Nós podemos ajudar. E também de alguns já médios, grandes, que a GAPI lançou. Portanto, peço-vos, de facto, isto é uma mensagem também interna para os colegas das fintechs, e ainda há pouco também o Dr. Arlindo referiu o assunto, que é, quando pensamos numa fintech, não temos que pensar que ela tem que ser um operador de mercado. Há muito negócio e muitas fintechs que valem bilhões pelo mundo fora e que não têm um único cliente final. Têm clientes, são parceiros de empresas, que depois elas é que têm o cliente final. Esta aproximação
com os microbancos, com a Amomif, com a Gapi e mesmo com a banca comercial, eu penso que é estratégica também para nós todos crescermos em termos das nossas empresas, dos nossos serviços de fintech. Só me permite só mais uma coisa. Por exemplo, a HP neste momento tem projetos e atividades em cerca de 100 distritos do país. Portanto, vejam a expansão que isto significa. Não quer dizer que esteja lá fisicamente presente, mas tem equipas móveis que fazem trabalhos de apoio aos microempresários e em alguns casos de apoio à gestão. Temos um departamento próprio que faz o apoio à gestão de algumas microfinanceiras. Portanto, esta é uma rede que, e isto é, repito, isto é a filosofia da GAPI, é uma rede que agora precisa de ir buscar, e falou-se aqui bem da questão da inovação, precisa de ajudar a inovar estas entidades que estão no terreno, estas microempresas ou microfinanceiras, a melhorarem, a inovarem as suas ferramentas. Uma das coisas que fizemos e em apoio à Amomif foi fazer um acordo para que os microbancos membros da Amomif tenham acesso a uma ferramenta de gestão de carteiras de crédito, um core banking, e está a ser implementado, porque muitos deles vivem à base de um Excel, ou outros nem isso. Portanto, gerir carteiras e ter acesso portanto, a estas outras ferramentas digitais, é fundamental que elas tenham as ferramentas base de gestão da sua carteira. Mas pronto, acho que está dito o suficiente. Obrigado. Obrigado, António. Eu passaria agora aqui, temos uma pergunta, pelo menos uma pergunta vejo aqui no nosso chat. Eu passo já a pôr a pergunta, penso que é mais direcionada para o Dr. Arlindo Lobo, enfim, todos nós podemos ter se calhar alguns comentários, mas a pergunta é do Joel Pita, que é o Country Manager da Visa, e que diz: como é que o regulador e a CIMO veem e avaliam parcerias estratégicas entre as fintechs com as diferentes entidades estrangeiras e locais, em especial da emissão de cartões bancários, não é? E soluções de pagamento ou de serviços eletrónicos, na perspectiva de trazer e melhorar a componente de inclusão e oferta de serviços de pagamentos eletrónicos no país. Eu gostaria talvez de pedir ao Dr. Arlindo Lobo que dissesse alguns breves comentários sobre esta questão, como é que vê a questão da parceria com entidades como a Visa e outras, mas neste caso é a Visa que está a pôr a questão, para trazer também esse parceiro para este ambiente das fintechs e como é que eles podem de facto criar estas condições para emitir os cartões e poderem trabalhar para melhorar a inclusão financeira. Doutor? Obrigado, engenheiro Gaspar, e obrigado, Jopita. Acho que é assim, é o nome que aparece aqui no chat, pela questão. Bom, dizer que as parcerias são sempre bem-vindas. Aliás, na intervenção do Dr. Carlos, no início, quando deu uma resenha histórica daquilo que foram as últimas edições, participações, e indicou que há participação até de fintechs estrangeiras. Aliás, na edição atual, que está a correr desde 27 de janeiro, temos duas fintechs estrangeiras, uma europeia e uma sul-africana, e as restantes 6 são puramente moçambicanas. Portanto, as parcerias são sempre bem-vindas, elas são enquadradas, podem vir direto para o Sandbox, e é lá onde trabalhamos com as fintechs. Se não for o caso, se for uma situação de uma fintech que pretende, acho que já tem uma solução pronta, pretende fazer o licenciamento. Naturalmente que ao submeter o pedido de licenciamento, haverão as verificações necessárias para ver até que ponto a fintech e o seu parceiro têm uma solução que efetivamente se enquadra naquilo que é o quadro regulamentar vigente no país. Portanto, resumindo, são sempre bem-vindas parcerias. Obrigado. Não temos aqui mais nenhuma questão, penso eu.
Não. Temos aqui mais uma do Tiago Coelho. Esta, para o Dr. António Souto. A GAPI tem interesse e capacidades fintechs nacionais nestes processos de regularização e operação, de modo a potenciar os seus projetos e objetivos? Para o Dr. António Souto. Posso tentar responder. O interesse é óbvio, pelo que eu acabei de dizer. E, aliás, é parte do mandato. Agora, a capacidade que temos... Pensar, de facto, no vosso apoio. Não sei se já estava a responder. A GAPI tem interesse, que isso faz parte do nosso mandato, como instituição financeira de desenvolvimento, é de trazer, portanto, é de inovar o sistema empresarial, e essa inovação vem através de parcerias com fintechs. A capacidade, repito, as capacidades técnicas e as capacidades financeiras. É preciso, em conjunto, estruturarmos instrumentos financeiros adequados para promover, para apoiar as fintechs. A GAPI tem feito alguma coisa, mas reconhece-se relativamente pouco por causa dos escassos recursos próprios que tem para isso. Mesmo assim, temos aplicado bastantes recursos em algumas iniciativas. Por exemplo, eu contei aquela há pouco, o que fizemos a título de piloto, de exemplo, o que fizemos em Ribaue, o que estamos a fazer nos distritos de Mandimba, Coamba e Mecanhelas, com trazer jovens, portanto criámos lá um projeto chamado Incubox, portanto, para incubar pequenas startups, microempresas, e que uma das atividades é usarem os processos de digitalização, etc. Mas, repito, tudo isto custa dinheiro, tudo isto é preciso que haja que em conjunto reforcemos a capacidade financeira para isto. A capacidade técnica, essa está em algumas das próprias fintechs ou está no mercado. Pronto, é parte do nosso interesse e nesses processos de regularização também. Nós temos um departamento legal, não estou bem dentro do tipo de assistência que é possível dar, mas faz parte do nosso mandato. Aliás, também quer a GAPI, através no apoio que se prevê dar à AMOMIF. Portanto, é importante para nós promovermos a capacidade das fintechs, particularmente as startups nacionais. Obrigado. Obrigado. Acho que temos aqui só mais uma pergunta, e esta é dirigida para a Sandbox, para o Dr. Lino Lombo, e depois encerraríamos então o painel, mas a pergunta era da Flávia Bovana e diz: olhando para a Sandbox como uma excelente ferramenta para a análise de riscos e considerando a desconexão regulatória, portanto alguma falta de regulação, quais são os resultados que foram alcançados nas últimas edições da Sandbox na perspectiva da regulação específica para fintechs? Dr. Arlindo Lombo, esta é a última questão que pomos. Muito obrigado, Edgar Gaspar, e boa tarde, Flávia. Obrigada pela questão. Bom, felizmente ou infelizmente ainda somos muito novos, só temos 3 edições passadas, então acabarei falando pelas 3 edições o que aconteceu. No final da primeira edição, se nos lembramos, em dezembro de 2019, 2020 ou 2019, já não me lembro bem aqui em memória, nós tivemos incorporado uma nova categoria de instituições financeiras, como resultado do trabalho feito no Sandbox, digamos, durante a primeira edição, que havia dificuldade depois de fazer o licenciamento dessas entidades. Foi preciso mexer na lei para que isso fosse possível. Esse foi o primeiro resultado.
Mas o segundo resultado, o ano passado foi aprovada a atualização da lei de antibranqueamento de capitais. Ela levou parte significativa daquilo que foi o aprendizado do trabalho junto das fintechs no Sandbox. Mas mais precisamente, e se calhar os membros dos subgrupos de trabalho da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira poderão sentir que provavelmente estamos a puxar mais para o Sandbox e não para o trabalho do subgrupo, mas a nova lei do regime de conta bancária, que já prevê a conta básica, também levou um conjunto significativo de aprendizado lá do Sandbox. Portanto, só para nomear alguns resultados deste exercício. Portanto, o Sandbox é um lugar onde não só apoiamos as fintechs, mas também temos a oportunidade de nos apercebermos daquilo que é preciso ajustar na nossa legislação para que o processo de financiamento dessas entidades que saem com novas soluções seja efetivamente regular. Muito obrigado, engenheiro Gaspar. Passo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Então, para encerrar, eu ia pedir ao doutor António Souto, primeiro, e depois ao doutor Arlindo Lombo, em 1 minuto, ou menos do que isso, pensarmos quais são 1 ou 2 pontos para vocês críticos para aquilo que se chama a inclusão financeira 2.0, ou a inclusão financeira digital. Eu diria que deveriam ser ações ou pontos críticos, 1, 2, não mais do que isso, para que devíamos estar na nova Estratégia Nacional de Inclusão Financeira que está a ser desenhada, penso eu, que vai aparecer ao longo deste ano. Mas qual é aquele ponto, 1 ou 2 pontos só, que, na vossa opinião, devia de estar nessa estratégia de inclusão financeira para caminharmos para a tal inclusão financeira digital plena? 1 minuto só. Doutor António Souto, primeiro. Eu primeiro. Então, primeiro, é preciso criar um instrumento financeiro específico para apoiar parcerias conjuntas entre instituições microfinanceiras e fintechs startups. Esse é um instrumento financeiro gerido de modo privado. É preciso apresentar, portanto, para isso, apresentar publicamente o projeto e ter um entendimento das partes, como é que se mobilizam recursos específicos para isso. Obrigado. Muito obrigado, António. Doutor Arlindo Lombo. Muito obrigado. É uma tarefa difícil, mas vou tentar escolher entre vários desafios que eu já tinha elencado. São os desafios. Desculpa, estava a dizer. São aqueles desafios que falou, mas neste caso é 1 ou 2 pontos, aqueles que não podem falhar da nova estratégia. O primeiro é o compromisso do Estado, várias entidades ligadas ao processo da atribuição de cidadania, falo-nos que registram as pessoas e atribuem documentos de identificação, a sua evolução para, digamos, uma interação eletrônica com os consumidores dessa informação, nomeadamente o sistema financeiro. Portanto, o sistema financeiro tem que poder chegar aos emissores dos documentos de identificação de forma automática e validar a autenticidade da documentação, assumindo que a inclusão 2.0 estará em 90%, digamos, virada à digitalização. O segundo desafio, não vi aqui na sala os colegas do INCM, mas o segundo desafio, embora não sejam os únicos, também entram as estradas, a eletricidade. O segundo desafio é assegurar que o país seja infraestruturado, que todos os
cantos onde reside a população deste país haja capacidade e condições de acesso aos serviços financeiros. Para isso, precisamos de infraestruturas, energia e, quiçá, sistemas de comunicações. Obrigado. Muito obrigado. Eu só acrescentava nesse último, precisamos das infraestruturas a custos, de facto, confortáveis, quer para os prestadores, quer para clientes finais. Muito obrigado, Dr. António Souto. Muito obrigado, Dr. Arlindo Lombo. Agradeço bastante esta conversa, que foi mais longa do que aquilo que estava previsto, mas acho que foi muito positiva e desde já considero encerrado este painel. Passo a palavra ao Carlos Mondlo para fazer o ponto seguinte da agenda e concluirmos os trabalhos. Muito obrigado. Carlos, palavra para ti. Não, eu passava para o ponto seguinte da agenda, que creio que era só a terceira de duas considerações do dia. Sim. E o nosso evento ficaria por aqui, mas deixo-te a palavra aqui. Ok, obrigado. Queremos só agradecer a todos que estiveram presentes. Estivemos já à casa dos 80 participantes, penso que 5 ou 6 do lado do painel e aí da organização e os outros cerca de 75 na área de assistência. Queremos agradecer por isso. Achamos que tivemos poucas questões, apenas 3 que foram colocadas, mas pronto, é perfeitamente normal para o primeiro dia. Amanhã é o segundo dia. O tema principal para o dia da manhã é transformação digital, cibersegurança e fraudes financeiras. Portanto, este é o tema geral para amanhã. Está previsto das 14h20 às 14h40 o Keynote Speaker, que é o engenheiro Eugênio Jeremias, diretor nacional de segurança cibernética ao nível do INTIC. O INTIC é o Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação. Ele vai ser o keynote speaker do tema da manhã, das 14h20 às 14h40, e o tema que ele vai apresentar é Overview da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Desculpa, quem vai apresentar este tema é o próprio presidente do Conselho de Administração, o professor Lorino Cheman, das 14h20 às 14h40. E a seguir, das 14h40 às 15h40, cerca de 1 hora, no painel, aí sim é que vai estar o diretor nacional de segurança cibernética. O segundo painelista vai ser o engenheiro Adilson Gomes, que é da Unidade Técnica de Controle de Tráfego, ao nível do INCM, Instituto Nacional de Comunicações. Vamos ter a engenheira Flávia Bovana, que é uma investigadora nesta área de segurança cibernética em particular, e vamos ter o Frank Mola, que vai falar a partir do Ghana, que é diretor executivo de uma empresa que está ligada a esses temas de segurança cibernética e de fraudes eletrónicas em diante. E o tema deste painel vai ter o engenheiro Eugênio Jeremias do INTIC, o engenheiro Adilson Gomes do INCM, a engenheira Flávia Bovani, que é investigadora e académica, e o engenheiro Frank Mola, que vai falar a partir do Ghana. O tema é computação na nuvem e segurança cibernética, que desafios e oportunidades para as fintechs. Portanto, a seguir este painel de discussão, prevê-se algumas perguntas e respostas no intervalo das 15h40 às 15h55, e no intervalo das 16 horas às 16h45, prevemos ter entre 3 a 4 fintechs que vão fazer as suas apresentações das suas soluções, algumas delas, inclusivamente, que já estão no mercado. Prevemos, o que está previsto é, nomeadamente, a Peppersoft, se não estou a falhar, temos a Peppersoft, temos a LexisNexis e temos a WTech. Portanto, são estas, é este o programa que está previsto amanhã. Não sei, João, se quer acrescentar mais alguma coisa. Se não tiver, acho que pontualmente fechamos agora às 16 horas, como tinha sido anteriormente previsto. Obrigado. Não, obrigado, Carlos. Era exato e pedir convidar a todos amanhã nos acompanham a partir das 14h20. Claro que o link é o mesmo, este link que fizemos hoje é válido para todos os dias da semana, dos eventos, e teremos então aqui novamente juntos amanhã para este tema à volta da cibersegurança, cloud e fraudes no setor financeiro. Muito
Muito obrigado a todos, mais uma vez, boa tarde a todos e espero encontrá-los novamente amanhã. Boa tarde.